Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Andressa Munhoz Slompo e está começando mais uma edição do programa Segredos da Arquitetura e do Design, aqui na TV Uninter. Aproveito para convidar vocês para conhecerem o canal da TV Uninter, se inscreverem e conhecerem os demais programas que tem aqui também na nossa programação, né? Tem programas bem bacanas de diferentes áreas, de diferentes escolas, então se inscrevam e conheçam os demais programas. E bom, nessa edição de hoje do nosso programa aqui dos Segredos da Arquitetura e do Design, a gente vai falar um pouco sobre do passado ao presente, a arquitetura que resiste. Esse é o nosso tema da edição de hoje. Então eu, como coordenadora, né, aqui dos cursos de pós-graduação das áreas de arquitetura e design da Uninter, eu recebo para tratar sobre esse tema aqui comigo a nossa convidada, a professora Caroline Afonso. Bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. Então, pessoal, como de praxe vocês já sabem, o nosso programa aqui ele garante certificação de 2 horas. Então, se você tiver interesse de garantir o seu certificado, você vai clicar no link que está fixado aqui nos comentários do YouTube, você vai fazer a sua inscrição no evento e, para você garantir a certificação, após essa inscrição, você tem que responder uma avaliação básica com a nossa palavra-chave. E a palavra-chave da edição do programa de hoje é restauro, tá bom? Então, restaura a palavra-chave, clica no link, se inscreva e garanta o seu certificado de hoje. E vamos então ao nosso tema, né? Vamos falar um pouco sobre restauro, sobre conservação, sobre retrofit, né, professora? Várias coisas. Sim, sobre esse tema coisas aí. Que são discutidas a respeito. Deixa eu começar então apresentando melhor, né, oficialmente a nossa convidada. A professora Caroline, ela é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicuritiba. Ela é arquiteta urbanista, técnica em desenho industrial, tecnóloga em desenho de móveis, especialista em arte e educação, história da arte e restauração de arquitetura. Ela também é mestre em tecnologia e doutora em geografia. Isso mesmo. E também é professora ali dos nossos cursos. Já aproveito também para passar para vocês. Nós temos um curso, temos cursos ali, né, em várias áreas de arquitetura de interiores, de gerenciamento de obras, cursos de BIM e temos um curso também de conservação e restauro na arquitetura. Então acesse ali o site da Uninter, uninter.com/pós-graduação e conheça, né, os nossos cursos. E a professora Caroline está lá, é nossa professora no curso também de conservação e restauro. Então, agora sim, né? Bora lá e vamos começar, professora, falando sobre o básico para quem está assistindo a gente se situar um pouco melhor sobre o que a gente vai tratar hoje, né? O que é conservação e restauro na arquitetura? Elas parecem ser palavras similares, parecem ser usadas como sinônimo, mas elas têm significados particulares dentro da área do patrimônio. Então, a conservação é você fazer pequenas ações para manter a qualidade daquela edificação. Aparece ali um pequeno problema, uma fissura, uma tinta que descola, um vidro quebrado e você repõe. Então, são pequenas ações para manter a qualidade daquela edificação. Já o restauro, ele é uma ação um pouco mais profunda, que vai procurar trazer elementos originais do edifício que ao longo dos anos se perderam, ficaram ocultos pelos usos e ocupações do edifício. E na ação do restauro, a partir de uma pesquisa, né, sobre a trajetória da edificação, sobre como ela foi concebida, construída, se decide restaurar até um determinado ponto, a um determinado estágio. Então, se voltar a esse estágio que se vai considerar ali dentro do projeto como o original da edificação. E existem várias normas, né, professora, em torno disso, não dá pra gente sair... Então, isso é uma questão que é bastante atual, muita gente hoje trabalha com projetos de restauro, e a gente sempre diz que para se fazer uma ação como essa, precisa ter um método, precisa ter um passo a passo, que envolve pesquisa, que envolve, às vezes, fazer entrevistas com os usuários, levantando histórias mesmo da edificação, com quem já passou algum tempo da sua vida naquele espaço. Então, o restauro ele envolve muita pesquisa, não dá para sair só colocando cores novas numa parede para achar que aquilo parece novo novamente, né? Então, o restauro tem todo um critério embasado em cartas patrimoniais, embasados em
muitos teóricos. Quem gosta de trabalhar com restauro tem que gostar de ler muito e buscar essas informações nesses pensadores do restauro. Uhum. E por que, na sua opinião, assim, a gente preservar as edificações históricas é mais importante do que nunca atualmente? Você manter a edificação e o seu entorno, a sua paisagem, traz para a gente uma memória daquele lugar, né? Das relações que acontecem ali, do porquê que aquilo foi colocado daquela forma. Então, você cria vínculos que são importantes para a gente entender quem nós somos. É como preservar o rosto, né, da cidade, preservar a identidade que diferencia um lugar do outro. E através disso a gente consegue aprender uma série de coisas. Questões históricas, questões de tecnologia, porque a gente vê como eram construídas as edificações. A gente consegue ter um documento a ser lido, a ser investigado, e essa interpretação também ela vai se alterando ao longo dos anos, assim como a própria noção de patrimônio foi se expandindo ao longo dos anos, porque antes se acreditava que era apenas arquitetura. Hoje a gente sabe que existem vários outros elementos que podem estar envolvidos na preservação, como, por exemplo, danças, celebrações, rituais, que engrandecem ainda mais e ressignificam a arquitetura a todo momento. Então, preservar a edificação, preservar a paisagem, preservar esses tecidos urbanos são muito importantes para a questão da identidade, mesmo nós, enquanto pessoas, cidadãos, enquanto país. Então, tem uma relevância fundamental. Às vezes a gente acha que isso não tem tanta importância, né? Porque a gente acaba dando valor a outras questões, né? Mas o patrimônio, ele diz quem nós somos. Como eu disse, a gente conseguir identificar a nossa cara, mesmo enquanto pessoas. Identidade Identidade, mesmo, né? Sim. E a arquitetura e as cidades também, né? Existem que são tombadas ou que são consideradas realmente preservadas, né? Patrimônios preservados. Que são trechos, são tecidos urbanos maiores, às vezes bastante conexos, bastante coesos, que mantiveram ao longo do tempo toda a sua estrutura, né? Então, é importante que a gente possa ter esses exemplos, até para que a gente possa fazer essas investigações e entender um pouquinho mais da nossa própria história. Uhum. Essa questão da memória é bem interessante, até para você que está assistindo a gente. Pensa na sua cidade, geralmente para o centro, né, que onde as cidades se iniciam. Tem, com certeza, né, alguma edificação mais histórica, algo mais antigo, e que vai contar a história daquele local, né? Sim, e é por isso que a gente viaja, né? Você não vai querer viajar para conhecer lugares que sejam iguais àqueles que você já conhece. Você quer conhecer coisas novas, entender as particularidades de cada lugar. E isso também faz com que a gente se olhe de um modo diferente, a gente entenda as diferenças, entenda as pluralidades que existem. Então, é extremamente saudável que a gente consiga ver as coisas ao seu modo, como elas aconteceram ao longo da história, e não coisas que foram, ao longo do tempo, também sendo padronizadas. Então, o legal é ver a diversidade mesmo. Com certeza. Fica até como convite, né, para quem está assistindo a gente, para que vocês saiam, pesquisem, porque a arquitetura conta muita história, né? E a gente pode viajar na própria cidade, não precisa viajar para outros lugares. Às vezes a gente não tem, né, condições, mas fazer turismo pelo próprio lugar que a gente vive, né, ao redor das nossas casas, do nosso trajeto de trabalho, de estudar, né? Então, é bem legal ter esse olhar diferente do que aquele olhar do dia a dia, que você vai trabalhar todo dia, né? Que vai correndo, não consegue nem olhar para o lado. Não e você presta atenção, não presta atenção. Então, eu mesmo tenho o hábito de tirar muita foto, porque você acaba sempre olhando as coisas com um olhar que talvez você nunca tenha visto. E isso traz muitas coisas legais. Você pode se inspirar para desenvolver projeto, para aprender mesmo, né? Até como diz o Bruno Zev, um autor bastante conhecido, né? Saber ver arquitetura. Você, de repente, se desperta para olhar algo novo, com outro olhar, com outro modo, e, poxa, ali pode ter a solução para algo que você precisa resolver em outra situação, né? Isso é muito legal.
Com certeza. Particularmente aqui, uma viagem que eu fiz que ficou muito marcado na minha memória foi uma viagem para Paraty. Uhum. E eu fiz um tour guiado no centro, então o guia foi contando, né? O guia turístico ele foi contando todas as questões da arquitetura, do porquê que era assim, porquê que a rua era naquele formato, porquê que aquele detalhe na arquitetura, o que aquilo significava. Então, as cidades e a arquitetura contam muita história pra gente, né? Algo muito riquíssimo. E a gente preservar realmente é muito importante dentro disso, E né? estar no lugar e conhecer, a experiência é outra. Né? O significado é tudo nesse universo, porque você acaba realmente aprendendo o porquê das coisas, as conexões, tudo tem um motivo. Principalmente as coisas mais antigas, elas tinham um modo, as pessoas não podiam exagerar muito, né, na ornamentação, ou se exageravam, tinha um porquê, né? E você entendeu como isso acontecia é fundamental para você criar repertório, né? Então, acho que é muito, muito bom fazer essas viagens guiadas e entender os detalhezinhos que te, né, fazem entender melhor aquela informação e nunca saem da nossa memória, né? Sim. A gente pode dizer, então, que a arquitetura ela funciona como uma ponte, assim, entre diversos tempos e até culturas. Sim, e aquilo que eu comentei, a cada momento a gente consegue, a partir, né, das questões culturais, tecnológicas e sociais do momento, olhar para aquilo com um outro viés, um outro enfoque e conseguir desvendar coisas sempre novas, de coisas que são antigas e existentes, né? Isso que é o mais interessante. Então, realmente te transporta para outras situações, para outros modos de viver, né? Então, a arquitetura realmente pode ser essa ponte para vários períodos históricos. Uhum. E as técnicas de conservação? Você pode falar um pouquinho pra gente, assim, claro que devem ter inúmeras, né? Sim. Mas, de repente, as mais conhecidas ou as novas, o que tem de novidade hoje em dia dentro disso? O que a gente pode dizer de novidade, hoje a gente tem tantas questões tecnológicas, de inovação, né? Que estão sendo bombardeadas por muita informação trazida, principalmente pela inteligência artificial, né? Que permite você fazer algumas análises e direcionar, né, para que caminho seguir. Então, ela traz esse benefício de ter esse diálogo, mas lembrar que sempre a decisão é humana, né? Ainda é importante a gente bater nesse aspecto, porque a gente vai ter a sensibilidade para escolher uma alternativa ou outra. Existem hoje também algumas tecnologias que já são usadas há algum tempo, que permitem que você consiga criar uma espécie de linha do tempo do uso da edificação, como por exemplo o HBIM, né, que é a plataforma BIM, que assim como num projeto convencional de arquitetura você consegue ter ali etapas que são construídas numa edificação, então você consegue prever até quando uma parede vai estar sendo construída, quando foi feita uma modificação de um ambiente. Então, a plataforma BIM te permite gerenciar a obra num contexto, inclusive de eficiência energética, né? Agora, você, usando isso para o lado do patrimônio, você consegue traçar uma linha do tempo, né? Desligar como se fossem layers, né? De outros aplicativos, outros softwares, que te dão essa possibilidade de você entender como foi a dinâmica daquela edificação ao longo do tempo. Então, isso é fantástico, enquanto informação de registro mesmo daquele imóvel, né? Agora, existem várias técnicas para que a gente possa usar de restauração que são conhecidas já há muito tempo. O ideal é que sempre a gente se familiarize com o sistema construtivo da edificação para entender como eu vou interferir naquela obra, né, de modo que eu escolha, inclusive, materiais que vão ser usados, por exemplo, para uma reconstrução de um elemento que se perdeu, que ele converse com a estrutura existente, para evitar de que você tenha, por exemplo, dilatações diferentes de materiais, e ao invés de você recompor algo que está faltando, você acabe criando ali problemas maiores, né, como aumentos, talvez, de fissuras e danos maiores estruturais na própria edificação. Então, a gente tem recomendações feitas por órgãos como o próprio IPHAN,
Tem muitos estudos feitos de acordo com cada sistema construtivo existente, detalhes de acabamentos, materiais que são encontrados ao longo do tempo. Então, hoje a gente tem cartilhas, inclusive, que te orientam nessas questões, mas é óbvio, assim como acontece com a inteligência artificial, né, quem vai escolher que caminho seguir é o profissional. Vai ter que analisar cada dado. Então, não tem uma técnica só, né? Existem várias. O que a gente precisa ter é essa investigação, né, primeira, e aí, né, fazer a escolha embasada sempre em documentos históricos e investigativos que a gente levanta enquanto está fazendo um projeto. Uhum. Você acha, então, que é importante o profissional, para fazer essa escolha, ele ter essa integração, assim, sobre as técnicas mais tradicionais e as tecnologias modernas? Sim, acho que a gente não pode querer sempre reproduzir o passado, né? A gente está numa época que é característica do momento em que a gente vive, com as tecnologias, com os materiais que foram desenvolvidos e se alteraram até chegar onde a gente está. E eu acho que é sempre saudável a gente casar o velho com o novo. Então, a gente tem vários exemplos que mostram isso, né? A Pinacoteca, para mim, acho que é um dos exemplos interessantes nesse aspecto, que era uma edificação do início do século XX, né? E que ela vai sofrer em São Paulo, e que ela vai passar por vários usos ao longo da história. E era para ser uma escola, um liceu de artes e ofícios. Ao longo do tempo, ela vai passando por uma série de usos, até que ela passa por um período de abandono. E quando ela é restaurada, né, ela, né, tem essa intervenção na edificação, ela não volta ao seu estado original, né? Ela se mantém enquanto volume, mas alguns elementos que foram adicionados são muito visíveis, que foram colocados ali posteriormente. Então, você consegue ver a estrutura de alvenaria, né, que na intervenção do Paulo Mendes da Rocha, ele deixa aparente, e ao mesmo tempo ele faz algumas intervenções com materiais que são distintos e notórios. A gente consegue ver de cara que não são da mesma época da construção. Por exemplo, o elevador, ele tem uma estrutura metálica, tem passarelas aéreas que interligam os blocos internos, que também são em estrutura metálica. Tem uma cobertura nos pátios internos, que é de vidro, né? Um vidro que, na época da construção, a gente não tinha aquela qualidade de tamanho de vidro, né? Então, dá para ver que tem uma intervenção em períodos históricos diferentes, numa mesma edificação que hoje funciona de modo muito interessante, né? Hoje funciona como um espaço de acolhimento de obras de arte, né? A Pinacoteca, com restauro de várias obras, inclusive obras de arte, né, não da edificação, e é muito legal de ver como você pode perceber numa edificação o velho e o novo trabalhando ali, sem criar simulacros do passado, né? Então você consegue ver que é algo antigo misturado com intervenções bastante recentes. Uhum. Professora, conta um pouco para o pessoal que está assistindo a gente, essa questão do profissional, né, que está acompanhando a gente, que ele vai fazer um projeto de restauro. O ideal é sempre ele fazer dessa forma, com que a intervenção fique realmente bem visível, né, comparado ao que é antigo? A gente sempre procura fazer dessa forma por conta, né, de uma série de discussões que já aconteceram ao longo da história, para evitar que a gente pegue uma edificação que é tratada quase como um documento vivo, e você criar, por exemplo, uma intervenção que vá recriar algo naquela construção, e que depois de passado algum tempo, aquilo seja lido como original. Então, a gente tenta sempre que vai fazer uma intervenção, deixar ela claramente diferente, né? Às vezes, não é tão gritante essa intervenção. Pode ser uma cor um tom abaixo, pode ser uma textura um pouquinho diferente, pode ser um dente, uma saliência pequena que seja no revestimento, e aí a pessoa já consegue identificar, opa, tem alguma coisa estranha aqui, né? Então, esses pequenos elementos são importantes para que você não altere o documento, porque a edificação histórica, antiga, enfim, que tem uma relevância, ela é tratada como um documento, né? Então, eu não posso alterar um documento. Eu não sei como alguém vai ler lá no futuro esse documento.
Então, por isso que a gente tem que ter esses critérios, esses cuidados. Tá? Existem várias maneiras de se trabalhar a restauração. Inclusive, um dos primeiros restauradores que a gente estuda, que é o Viollet-le-Duc, ele fez intervenções que são muito radicais nas edificações e que, né, para um desavisado, vai olhar aquela intervenção e vai achar, nossa, ela era dessa forma, mas não, o pensamento dele era sempre embelezar ainda mais a edificação para que quem pudesse passar por ali ficasse, né, embebido daquela relação estética com o edifício. Era uma outra postura. Não que esteja errado, né, mas hoje a gente evita justamente para não ter essa leitura equivocada da edificação enquanto documento. Uhum. E a questão da regulamentação. Quais são os maiores desafios assim que você enxerga dessa regulamentação profissional no Brasil e até em comparação com outros países, né? Quando a gente pensa em Europa, a gente, né, sim. é o berço da arquitetura antiga. Então, é que assim, a gente no Brasil tem uma formação de arquiteto como um profissional generalista. Em alguns aspectos isso é ruim, mas em outros é muito positivo, porque a gente mantém a visão do todo, né? Então, quando você faz um curso de arquitetura, você trabalha com paisagismo, trabalha um pouco de urbano, trabalha, né, projetos nas suas diferentes escalas e enfoques. E aí, por esse motivo, né, a gente não tem uma formação, né, dentro da arquitetura que às vezes dê o devido olhar e cuidado para a gente tratar tão a fundo essas questões patrimoniais. Então, a gente tem uma certa dificuldade, inclusive, na regulamentação, já tem, né, algumas coisas em discussão, mas a gente tem uma certa dificuldade até do público em geral entender, inclusive, algumas expressões, né? A própria palavra tombamento, muitas vezes, são interpretadas de modo estranho, né? Tem gente que acha que tombamento é derrubar, né? Enquanto outros entendem que é registrar um bem que precisa ser preservado. Então, a gente ainda tem essas coisas para se resolver aqui, enquanto que em outros lugares a gente tem formações específicas para atuar, inclusive, especializações em materiais. Eu vou trabalhar com cantaria, vou trabalhar com alvenaria de pedra, né? Eu vou trabalhar com alvenaria de tijolos, vou trabalhar com madeira, restauração de madeira. Que, aliás, né, é algo bastante interessante, porque não é muito discutido, até porque por muito tempo a arquitetura de madeira não era vista como patrimônio, porque era um material estranho, né, talvez visto como muito efêmero. Então, a gente vê que essas preocupações com essas peculiaridades em outros lugares acontecem de um modo muito mais forte do que aqui. Então, falta ainda muita regulamentação, falta muita norma, inclusive, de como agir em determinadas situações dentro de um projeto. O próprio método do projeto, a gente segue baseado nesses teóricos, mas não há uma regra, né? Não tem um engessamento nesse sentido. Então, tem, né, muita coisa para a gente ainda discutir e caminhar a respeito. Coisa que daí já é muito mais avançada, então, em outros locais. Em outros lugares, Por exemplo, na Itália, né, é muito difícil você escavar qualquer coisa para fazer uma edificação nova e não se deparar com uma série de resquícios históricos nas escavações. Então, é difícil. A gente ainda não tem tanta regulamentação quanto acontece em outros lugares. A gente falando, então, nessa questão de outros países, em tudo, você pode trazer alguns exemplos para a gente de projetos internacionais e nacionais também, né? Que você acredita, assim, que eles ressignificam o patrimônio histórico? Até aproveito, para quem está assistindo a gente, já fica com o Google aí do ladinho e já vai pesquisando para vocês irem vendo as imagens também. Tem muitas edificações interessantes que são exemplos legais de restauro, né? Eu gosto muito de uma igreja, que até é difícil de escrever para quem for procurar aí no Google, né? É uma igreja chamada Frauenkirche, que fica em Dresden. Ela é uma igreja que foi totalmente destruída durante a Segunda Guerra. E por muito tempo aqueles tijolos ficaram expostos na praça pública. E ela foi reconstruída depois de muita solicitação da própria comunidade. Eles acreditavam que aquilo foi algo
extremamente devastador para a cidade em si, para a comunidade em si, enquanto identidade. Então, ver aqueles escombros foi complicado para eles. Então, eles reconstruíram de uma maneira bastante delicada, deixando bem aparente os tijolos que foram reaproveitados, porque eles pegaram fogo, então ficaram com aspecto enegrecido, né, dos tijolos. Então, aquilo que eles conseguiram salvar foi reconstruído a fachada externa e dá para ver o velho e o novo bem claro. Então, é um edifício que eu gosto muito dele por conta dessa discussão que a gente tem, né? Poxa, mas ele não é mais o original 100%, né? Ele passou um período relativamente grande destruído. Ele foi reconstruído por uma necessidade da comunidade, que fez com que ele fosse construído aos moldes daquilo que estava registrado e documentado. Então, é um edifício que eu acho que é legal nesse sentido. Vai um pouco de encontro até com a Catedral de Notre Dame, que foi outro exemplo bastante icônico, que recentemente, né, tomou conta aí das mídias. Assim como vários outros exemplos que a gente tem, inclusive no Brasil, né, vira e mexe, teve incêndio num lugar, ou o cupim tomou conta do forro da igreja tal e ela cai, né? Então, isso é algo que acontece muito. Então, eu gosto desse exemplo, mas existem vários, né? A gente tem também na Alemanha o Reichstag, né, que é um edifício que também foi feito um concurso com uma intervenção, né, de toda uma estrutura metálica e de vidro da cúpula. Então, ela foi reconstruída com uma outra característica de materiais, mantendo a estrutura externa da edificação em pé, né? Mas, simbolicamente, até foi bem interessante, porque a cúpula agora ela é visitável, as pessoas podem circular por ela e ter essa visibilidade, né, da cúpula para o público, né, para os, enfim, políticos que discutem questões, né, políticas ali dentro da edificação. Então, eu acho que esse é um exemplo bacana. E aí a gente tem coisas mais delicadas, né? Na Itália a gente tem uma série de edifícios que são bastante... O próprio Coliseu, né? Se a gente vai visitar, a gente consegue olhar que a edificação está bastante... velha, né? Tem uma série de elementos que se perderam ao longo do tempo. Inclusive, degradada, a gente tem vários buracos na fachada, né? Que todo mundo se pergunta, mas por que tem esses buracos, né? Isso fazia parte da própria estrutura, que ao longo do tempo foram sendo saqueados, roubados para outros fins. Tinha estrutura metálica dentro e aquilo foi, né, derretido para a construção de uma série de coisas. E ficou aquele aspecto, né, daquela estrutura bastante degradada. E aí, se a gente olha de pertinho, a gente vai ver que tem partes de reconstrução. Ela não está reconstruída como um todo, mas tem detalhes da edificação que tem a parede reconstruída, uma coluna reconstruída, um trecho da arquibancada, até para que as pessoas possam entender, poderia ser toda a arquibancada dessa forma, mas aqui eles só fizeram num trechinho. Então, tem essas coisas bastante pontuais. Acho que são bons exemplos, né? No Brasil, eu acho que, como eu falei, a Pinacoteca, né? Acho que é um bom exemplo. E a gente tem vários outros edifícios, o próprio Sesc Pompeia, eu acho que é uma intervenção legal, que dialoga o velho com o novo, né? Na parte interna. E aqui em Curitiba, a gente teve a própria Igreja da Ordem, que foi um projeto muito interessante em termos de pesquisa, né? Que foi feito um levantamento histórico para ver que período, né, que se deveria ascender na restauração, porque a edificação é bastante antiga. Se escolheu um período, né, da vinda, né, do Dom Pedro II para escolher as cores que foram usadas para decoração, para receber o Dom Pedro. Então, por isso foi restaurado para aquele momento. E foram feitas as retiradas de alguns elementos que existiam ali, que foram colocados posteriormente numa restauração e que hoje se percebeu que, inclusive, elas interferiam na estrutura da edificação. Então, foi removido uma parte, inclusive uma viga de concreto que foi colocada, né, por conta de uma intervenção modernista, que na época se pensava daquela forma, para criar um tipo de amarração da estrutura, né, da edificação, que é, né, de uma técnica construtiva mais
tradicional, né, de amarração de tijolos, e de repente você achou que colocar uma cinta de uma estrutura de concreto ajudaria a manter a estrutura, né? E daí se resolveu retirar e voltar ao estágio da edificação daquele período. Então, são exemplos que são espalhados no Brasil que tem ali ações bastante interessantes, que vale a pena estudar. Até esse primeiro exemplo que você trouxe, eu achei bem interessante pela questão da população realmente pedir, Isso. né? Isso eu, pelo que eu vejo, assim, infelizmente não é muito da cultura, né? Pelo menos aqui no Brasil, não é muito da cultura do pessoal de realmente querer restaurar, querer ver, né? Porque falta educação patrimonial, sabe? A experiência que eu tenho, inclusive, de fazer visitas nos lugares e mostrar essa história sua da visita em Paraty, né? Quando você explica para alguém, né, o significado que aquilo tem, o porquê que aquilo é daquela forma, as pessoas acabam criando um vínculo, inclusive afetivo, com o lugar. Acabam adotando aquela edificação como sua. E aí, à medida que acontece qualquer tipo de intervenção que parece sair fora do script, as pessoas vão discutir, vão levantar a voz, né? Recentemente, a gente teve um caso aqui, né, do Teatro Paiol, que sofreu uma série de intervenções e que ele aparentava estar mais novo do que estava no imaginário da população. E aí todo mundo, né, começou a fazer uma discussão a respeito dele, até virou uma comoção dentro das mídias sociais, por conta, né, dessa relação, porque, em geral, né, é um lugar que é minimamente frequentado, mesmo que só na parte externa. Isso acabou gerando uma série de discussões, mas não são sempre, né, casos que acontecem em todo o Brasil, né? A gente sabe que falta essa educação patrimonial. Então, desde criancinha, é legal levar as crianças para que elas entendam a importância desses edifícios, dessa paisagem, né, dessa relação da cidade em si com a sua história. Com certeza, até por conta do mercado imobiliário, né? Infelizmente a gente vê muitas edificações que às vezes a fachada não pode ser, né, demolida ou modificada, eles deixam a fachada como uma casca e erguem um edifício. Que não tem muita relação, né? Eu vi uma situação numa edificação que ela envolve uma igrejinha, construíram um arranha-céu em cima. Né? Daí se perde totalmente a relação daquilo com a paisagem, né, do entorno. Sim. E, professora, e os termos, que acho que também deve causar, talvez, uma confusão aí com o pessoal? Retrofit, reabilitação, restauro, eles são iguais, são diferentes? O que é cada um? São diferentes. A gente vê comumente as pessoas usando tudo como sinônimo, mas são diferentes. A gente que trabalha com restauro tem, às vezes, até um pouco de aflição quando você ouve a palavra retrofit, né? Porque o retrofit ele tem uma função muito mais econômica, né, de habilitar uma edificação para a sua eficiência energética, a sua eficiência de uso. Então, é uma modernização da estrutura da edificação com fins comerciais, né? A gente está ali atualizando aquele edifício para que ele possa adquirir um novo uso. Por exemplo, peguei uma edificação, já aconteceu comigo, inclusive, uma edificação dos anos 60. Era comum você ter uma tomada na cozinha, né? O que inviabiliza praticamente todo o uso dela. Tinha lá alguns tipos de cerâmicas que eram típicas daquela época. Tinha toda uma questão, né, de escolha tecnológica e de gosto para aquele período. E aí eu vou fazer uma atualização dessa cozinha e dessa estrutura. Vou retirar, remover os revestimentos, vou inserir novas tomadas, fazer uma adequação para poder usar os eletros que a gente tem hoje, né? Então, tem toda uma alteração daquela estrutura. E você não faz nenhum tipo de investigação. Vou manter esse azulejo porque ele é típico daquela época. Não, simplesmente eu vou lá e vou adequar a esse novo uso, né? A reabilitação, ela normalmente vem associada a algumas intervenções em trechos urbanos de áreas que passaram por um processo de melhoria de infraestrutura para trazer uma melhor qualidade de vida. Você quer reocupar um espaço que normalmente acabou virando um vazio urbano, que as pessoas deixaram de usar. Então, você acaba adequando uma edificação para um novo uso, reabilitando o uso daquele espaço
né, para as novas condições. Mas normalmente não é o mesmo uso, tem que fazer uma remodelagem ali daquela estrutura para acomodar uma nova situação. Tem um pouco de investigação histórica, mas muitas vezes você precisa sacrificar algumas coisas em detrimento desse novo uso. Já o restauro, ele é bastante criterioso, né? Então, aquilo que eu comentei, você tem toda uma investigação para que você possa escolher o que manter, né? Como manter, por que manter, e como melhorar até a vida útil daquilo, né? De modo que você não tenha dali 2, 3 anos aquela edificação com a sua estrutura comprometida. E sempre com essa questão de respaldo em pesquisas anteriores. Então, elas não são sinônimos. São bem diferentes. Dá pra gente dizer, então, que em quesito de nível de cuidado, vamos dizer assim, de intervenção, o restauro seria o maior e o retrofit Menor, ali o menor. Menor, exato. E a reabilitação Um intermediário. ali no meio termo. Isso. Ah, então tá bom. E quando a gente fala em conservação, né? Como que ela pode promover, que não é a mesma coisa que o restauro, né? Não. Como que ela pode promover essa memória coletiva, cidadania e pertencimento das pessoas? Você manter aquele documento, né, conservado. Então, você manter a possibilidade das pessoas olharem para aquilo e se reconhecerem ou reconhecerem como era a vida numa determinada época. E aí, assim, poder reconstruir a sua própria história, né? Então, a conservação, ela é aquele trabalho de formiguinha que você vai fazendo aos poucos para manter aquilo sempre bem, né? Então, é talvez das intervenções a mais delicada que você faz, bem pontual, não é tão agressivo, inclusive, quanto o restauro, porque, querendo ou não, o restauro, você acaba fazendo coisas, às vezes, que precisam de remoção, né, de novas adições, descascar paredes, né, para fazer a prospecção. E a conservação, não que você não vá fazer isso, mas ela é bastante delicada para manter a condição, né, da estrutura como ela está. E também uma edificação bem conservada ao longo do tempo, ela exige menos, né? Ou talvez um tempo maior para você poder ter que fazer realmente um restauro, E isso né? falta também, né? Em termos, como a gente falou ali sobre a própria profissão, falta a gente ter um gerenciamento dos nossos imóveis, de modo que você possa entender, olha, agora está no estágio que eu preciso fazer uma inspetoria para ver se preciso fazer alguma ação de conservação. Se a gente tivesse uma gestão dessas, a gente com certeza gastaria muito menos. E teria muito menos surpresas ruins que a gente vê, né, na questão do patrimônio. Quebrou algo que era importante na edificação, ruiu uma cobertura, caiu uma parede, inclusive podendo impactar em vidas, né? Porque isso pode gerar problemas sérios. A gente vai viajar achando que vai conhecer e aproveitar um bem patrimonial, de repente ele se destrói, né, na sua cabeça. Então, se a gente tivesse essa gestão, acho que a gente teria condições de ter menos custo e um melhor estado de conservação das nossas edificações. E para você, então, qual que é a importância, então, desses monumentos, né, históricos e arquitetônicos como símbolos culturais e também educativos para a população? Bom, eles, né, aquilo que a gente comentou, é a questão da própria identidade, a gente, quando a gente fala, por exemplo, de uma cidade, a própria cidade de Roma, comentei, né, a gente lembra de Roma, lembra do Coliseu, né, a gente vai falar dos lugares, a gente vai sempre associar a edifícios, a paisagens. Fala do Rio de Janeiro, todo mundo lembra da paisagem do Rio, que, aliás, é uma paisagem preservada, né? A princípio, né? Porque você tem toda uma relação do ambiente construído humano com a paisagem natural, o que é riquíssimo, né? Então, tem a ver com a dizer mesmo quem nós somos, enquanto, né, cidadãos, países, cidades, mostrando as nossas diferenças. Então, é a materialização de muitas coisas, muitos valores nossos. Valores sociais, valores tecnológicos,
valores estéticos, a gente consegue aprender muito sobre a história da própria arquitetura, história da arte, olhando os edifícios históricos. Então, essa relevância é única, né? É um livro a céu aberto, que você não precisa, às vezes, ir a uma biblioteca. Às vezes são livros raros que estão ali e a gente nem se dá conta. Só ter esse olhar desperto para poder saber olhar, né? E para essa questão da valorização do patrimônio, qual que, na sua opinião, é o papel da comunidade nisso? Bom, eu acho que primeiro ela precisa ser educada para entender a relevância disso. E à medida que ela é introduzida nessa discussão, ela vai querer que os seus edifícios sejam conservados, sejam restaurados, sejam melhorados. Em termos urbanos, a gente vê que edifícios que são restaurados acabam gerando uma qualidade urbana muito maior, né? Você vai se sentir mais seguro, não vai sentir que aquele espaço é abandonado, que não é de ninguém. Isso gera uma sensação psicológica nas pessoas que caminham na rua de muito mais segurança, de que é um ambiente muito mais cuidado. É você olhar aquela edificação bem arrumada, é como se alguém estivesse morando nela, né? Dá até aquela, para fazer uma relação com a Jane Jacobs, dá a impressão que alguém está ali dentro, tendo esses olhos para a rua, né? Te olhando, te cuidando. Então, é uma série de coisas que vão sendo geradas que são fundamentais. Fora também que você evita consumir novos materiais para novas edificações. Você já tem uma estrutura que está ali, ela só precisa ser cuidada e reabilitada para você poder usar novamente, né? Então, eu acredito que tem muitos benefícios nesse sentido. E se a gente for parar para pensar até em questões de sustentabilidade, a gente sabe que a construção civil é responsável por uma série de resíduos, né? Sim. E se você mantém uma estrutura que já existe, quanto que a gente reduz desses descartes? Então, acho que tem uma série de benefícios que a gente poderia extrair, né? Seguir as ODS, né? Olhando os bens patrimoniais. Sim. Excelente, professora. Nosso tempo, infelizmente, já está terminando, então vou pedir para você deixar aí suas últimas palavras, deixar um recadinho aí para quem está acompanhando a gente. Acho que assim, se puderem, visitem as suas próprias cidades, conheçam o seu próprio patrimônio. A gente sempre tem uma história para contar sobre elas. Às vezes a gente faz descobertas incríveis, inclusive sobre a nossa própria história. Eu tive essa experiência na minha pesquisa do doutorado, né? Acabei conhecendo pouco do que eu estava analisando da minha própria história. Então, isso eu acho que é interessante para a gente se ver, né? Enquanto pessoa, enquanto cidadão, como eu disse. Então, a minha sugestão é olhem com outros olhares aquilo que está ao redor de vocês. Sempre tem muita coisa que a gente pode aprender. Acho que é isso. Excelente, muito obrigada, professora, pela sua presença, Obrigada por ter compartilhado tanto conteúdo rico com a gente e com o pessoal ali que está acompanhando também. Imagina, obrigada. Obrigada a vocês também aí, então, que estão acompanhando o nosso programa de hoje. E eu volto a reforçar a nossa palavra-chave. Então, para você que quer garantir o seu certificado de inscrição aqui dessa edição do programa, você clica no link que está fixado aqui nos comentários, faça a sua inscrição e para responder à avaliação, você coloca a palavra-chave restauro, certo? Então, restaura a palavra-chave de hoje para você garantir a sua certificação de 2 horas complementares. Então, eu agradeço novamente a presença de vocês e nós nos vemos no próximo mês, na próxima edição do programa Segredos da Arquitetura e do Design, aqui na TV Uninter.